Aqui vai uma pergunta que pode literalmente deixá-lo acordado a noite toda. Quantas estrelas existem no universo? Em uma noite de céu limpo no deserto sem um telescópio, podemos ver cerca de 5.000 estrelas individuais. Todas elas estão localizadas na Via Láctea, uma galáxia espiral relativamente típica, com uma população estelar entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. E a Via Láctea é só um pontinho no universo observável, que possui uma quantidade estimada de 100 bilhões até talvez 2 trilhões de galáxias ao todo. Agora, vamos fazer as contas. Usando estimativas conservadoras, vamos multiplicar 100 bilhões de galáxias por 10 bilhões de estrelas por galáxia. O resultado é impressionante. 1 bilhão de trilhão de estrelas. E lembrem que é uma estimativa mínima. Para compreender um número tão grande, precisamos de um contexto. Então vamos tentar isso. Há aproximadamente 135 mil grãos em 16 metros cúbicos de areia e 235 milhões em 28 mil centímetros cúbicos. Mesmo que seja quase impossível determinar a medida exata, os geógrafos estimam que haja aproximadamente 320 mil quilômetros de costa e 15 milhões de quilômetros quadrados de areia de deserto na superfície do nosso planeta. Usando estimativas como essas, os pesquisadores da Universidade do Havaí calcularam que, em todos os desertos e praias do mundo, há cerca de 7,5 vezes 10 elevado a 18, ou mais de 7 bilhões de grãos de areia individuais. De novo, uma estimativa como essa é só uma suposição. Então, considerando a dificuldade de realmente contar areia, vamos aumentar o cálculo havaiano por um fator de 10. Com isso, você conseguiria construir muitos castelos, mas é apenas uma fração do número total de estrelas. Porque quando comparamos as estimativas de areia às estimativas de estrelas, o número de estrelas excede o número de grãos de areia por pelo menos de 10 a 1. Mas talvez essa não seja a parte mais incrível desta história. Porque um único grão de areia, com um diâmetro de 1 milímetro, contém aproximadamente 500 bilhões de átomos individuais. Há mais átomos em um grão do que a quantidade total de grãos de areia na Terra, ou de estrelas em 1 bilhão de galáxias como a Via Láctea. Certo. Antes de desligarmos a calculadora, uma dose final de números altos. Em uma única gota de água, há cerca de 1,7 bilhões de trilhões de moléculas de H2O individuais. Ou seja, em algumas gotas grandes, o número total de moléculas pode superar o número total de estrelas em todo o universo. Então, o que podemos interpretar a partir destas contas sobre a estrutura básica da criação? Bem, para começar, nós vivemos em um planeta que faz parte de um cosmos inimaginavelmente grande e complexo.